Obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. No meio do caos que estamos vivendo, com protocolos sanitários, distanciamento social, uso de máscara, enfim, sempre sobra espaço para a arte. As crianças vêm passando por muitas privações e estão cada vez mais ligadas em games, programas de TV e internet e deixando de ser crianças de fato. Criança desenha, lê, escreve e a cabecinha delas precisa abrir espaço para o lúdico, com lápis, tinta e papel. Essa semana nós vamos conversar com a arquiteta e artista plástica Helena Barros, que vai nos contar sobre a importância da arte na vida das crianças e de que forma ela pode ajudar na construção da personalidade e do caráter delas. Não saia daí, a gente já volta. Olá, obrigada por assistir o Alagoas em Pauta. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que não deveria ser negligenciado pela gente, que é o contato com a arte. Você que tem filhos pequenos, já parou para pensar quantas vezes você levou seus filhos ao teatro, a ter contato com algum tipo de arte, papel, tesoura, cola, tinta? Isso é muito importante para o desenvolvimento intelectual deles e quem vai explicar mais e conversar com a gente sobre isso é a arquiteta e artista plástica Helena Barros. Helena, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada. Helena, quando que você sentiu que as crianças precisavam de mais contato com a arte? Eu fui uma criança muito artista. Eu fui uma criança que tive o desenho, a arte. Eu sempre tive muito estímulo dentro de casa. Na família não tem ninguém que levou isso para a profissão, mas tem muita gente que também gosta muito de arte. E eu fui uma criança que eu fui levada a teatros, eu fui uma criança realmente estimulada. E eu tenho sobrinhas pequenas e eu tento levar isso para elas também, né? Então, eu comecei a sentir que eu não tinha tanta opção para elas aqui. E por gostar muito de arte, eu passei a passar para elas a minha paixão. E aí, através disso, eu comecei a pensar, sabe, na falta, na carência que a infância atual aqui sente. Porque uma coisa que a gente vem percebendo muito é que as crianças estão cada vez tendo menos contato com a arte, cada vez mais com a internet. Exato. Então, é muito game, é muito vídeo no YouTube, é muito desenho, porque na nossa época tinha desenho na TV. Isso. A gente assistia filmes, desenho, mas também a gente coloria, recortava, pintava, brincava de massinha e tudo. Exato. Então, assim, o máximo que eu vejo as crianças hoje entrarem em contato é com esse slime, né? Que é a meleca do nosso tempo, né? Então, eu acho que a arte, ela ajuda, inclusive, no pensamento crítico. Com certeza. Né? Que é uma coisa também que a gente vem percebendo na sociedade atual. Sim. A ausência do pensamento crítico. E a arte nos ajuda muito a desenvolver esse lado. E se você trabalha isso nas crianças desde pequeno, né, você consegue já que elas cresçam dentro desse nível de intelectual de pensamento. Né? Então, eu acho que a arte não deve ser negligenciada nunca. Entendo que é falta de tempo. Às vezes aqui em Maceió a gente tem carência de espaços públicos que ofereçam, né, a arte para todos, porque a arte a gente sabe. Até tem uma pergunta aqui sobre isso, que a arte no Brasil, ela não é democrática. A arte é para poucos. Exatamente. Né? Então, o poder público deveria pensar mais nisso, a oferecer exposições gratuitas, patrocinadas, né? Para que trouxesse todas as crianças de todas as classes sociais para que tivessem acesso à arte. Né? Como que a arte pode contribuir para o desenvolvimento das crianças? A arte, ela... Primeiro, eu acredito que ela contribui de várias formas, mas eu acho que a mais ampla é o contato com a nossa história, né? A criança que cresce sabendo
o que aconteceu no passado, porque a arte nada mais é do que a representação do que aconteceu, né? Então, a criança que cresce sabendo o que aconteceu, é o que você falou, é o desenvolvimento crítico. Ela está preparada, ela sabe a função da arte, ela sabe, ela tem o contato com a estética, ela desenvolve esse contato com o belo, porque nas minhas aulas eu percebi assim, eu começo as minhas aulas falando sobre a estética, né? Explicando para eles o que é o belo, sobre as emoções do belo. E eu percebia muito assim, que alguns falam, que eu pergunto, né? Você gosta dessa? Você gosta daquela? Aí eu coloco a imagem daquele filme Matilda. Aí eu coloco a casa, quando era da professora, da coordenadora, que ela não cuidava, o jardim era todo mal cuidado. E coloco a casa depois que a professora da Matilda fica, que é toda florida, o jardim, o balanço. E aí eu pergunto, qual que vocês escolheriam morar? Qual que vocês escolheriam viver? E aí eles falam, na Florida, que tem um balanço lindo e tal. E aí eu falo sobre isso, né? Sobre esse contato com o belo. Por que você prefere morar lá? Porque você se identifica, porque você fica feliz vendo aquilo. Então, eu acho que o que falta é desenvolver isso. Eu acredito que nós adultos temos muito essa dificuldade em lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, exatamente por essa carência. A arte, ela faz você sentir, você se comover, você se emocionar, né? Imagina uma criança que desenvolveu sabendo que pode chorar, que pode sofrer, né? Sabendo que existe o luto e que tem que viver o luto. Isso é uma coisa curiosa que você falou, porque muitos pais acreditam que super proteger é um ato de amor. Isso. Quando que, na verdade, não é. Porque a criança precisa crescer sabendo que ela vai passar por momentos difíceis, processos difíceis, perdas, e para crescer um adulto mentalmente saudável. Para que, na primeira dificuldade, a pessoa não surte. Né? Porque eu conheço vários adultos, várias pessoas que têm muita dificuldade em lidar com momentos difíceis. Sim. Não conseguem, realmente não conseguem passar, porque a vida inteira foi criada numa bolha, né? Numa redoma super protegida, sendo protegida dos momentos difíceis da vida, e na primeira vez, porque não tem como a gente, né? A gente passa mesmo, claro. E a pessoa não sabe superar, não consegue superar. Agora, na pandemia mesmo, a gente viu quantas pessoas surtando, tendo ataques de pânico, tendo que ir para psicólogo, psiquiatra, porque não conseguia aceitar que tinha que ficar dentro de casa. Pois é. Né? Que não conseguia aceitar que não podia sair. Mas como assim não posso sair? Não pode sair, minha filha, desculpa. Né? Então, assim, vamos lidar com o que nós temos aqui. Então, quando você desenvolve isso desde pequeno, você cria adultos mentalmente saudáveis. Exatamente, né? Até porque a arte, ela traz isso, né? Inclusive, a própria arte, ela é usada em terapia. Né? Até os adultos desenvolvem terapia com psicólogos, né? Usam os desenhos para entender o que é que está acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue expressar, a gente se expressa através da arte. A arte é comunicação. Com certeza. Né? Com certeza. Assim, você dá aula também de história da arte, isso, né? Para crianças. Como é que você consegue transformar essa linguagem, né? Porque a história da arte, quando aprende adulto, você tem muitos nomes, tem datas, né? Tem períodos da história que você agrega à arte. Como é que você passa isso para crianças pequenas, assim, 7, 8 anos? Então, o curso eu fiz dos 5 aos 12 anos. E aí alguns pais com os pequenininhos, eu quero. E aí a gente conseguiu trazer também para os aluninhos dos 3 aos 5. Né? Claro que é uma metodologia completamente diferente, é uma metodologia com os pequenininhos que a gente mergulha de acordo com o que eles querem me oferecer, não sou eu que ofereço. Eles me oferecem, gosta de bailarina, vou mostrar aqui o livro do Degas para ela, sabe? Vou seguindo ali o que é que eles têm para me oferecer. A partir dos 5 anos, como que eu trabalhei? Eu trouxe exatamente toda a cronologia. Eu vim da pré-história até a arte contemporânea. Então, eles vêm acompanhando todo o processo da humanidade.
E aí eles veem, no início, como que os homens viviam, por que eles matavam os animais, por que eles faziam aquelas artes nas paredes, sabe? E é muito gostoso porque eles começam a se identificar, sabe? Ai, tia, eu já fiz um desenho na parede, mas a minha mãe não gostou. Sabe? E aí a gente começa a falar, mas porque eles não sabiam se comunicar, então eles usavam as paredes para isso, as cavernas, e a gente linka, mostra as imagens, né, das cavernas, e aí quando eu tô ali no Renascimento, que eu mostro a Capela Sistina, aí eu já linko, lembra dos homens da caverna? Ó, há muitos anos e eles já usavam o teto também da caverna, sabe? A gente fica lá e cá, assim, vai brincando. E a linguagem que eu uso é muito como se eu estivesse contando uma historinha de faz de conta para eles, sabe? Para eles conseguirem compreender. Confesso que eu tive muita dificuldade, porque quando a gente começa a falar das guerras, é bem impactante para eles. É impactante. Né? Então, quando a gente chega no realismo, barroco, que a gente começa a trazer algumas situações, algumas telas que foram feitas durante a Revolução Francesa, é bem impactante para eles. Eu tive muito essa dificuldade, cogitei não mostrar para eles, mas eu pensei, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer isso. Eles precisam saber que aquilo ali, aquele momento difícil foi registrado. A pessoa não pode negar a existência, né, das coisas ruins. Aquele papo que a gente teve agora há pouco, né? As crianças precisam entender que existem essas coisas e que a guerra é errada, a guerra não contribui, a guerra ela traz muito sofrimento, mortes, etc., né? Justamente para você ajudar a sociedade a crescer já com essa mentalidade, né? E eu já trago assim, Dani, isso aconteceu há muito tempo. As pessoas naquele tempo não se comunicavam como hoje. Para eles entenderem sobre a questão, assim, da segurança. Eu mostrei a arte, que é a morte de Mará, né? E aí, quando eu mostrei, o meu irmão chamou a minha atenção depois, porque a minha sobrinha chegou em casa falando. Aí eu vi um homem morto na banheira. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu fiz com essas crianças? Mas aí, na próxima aula, a outra aula, eu disse, aquilo ali, lembra daquele quadro que a tia mostrou? Então, aquilo ali faz muito tempo. Aquele homem morreu porque ele lutou por isso, aquilo outro. E eu vou, sabe, trazendo para eles entenderem o significado. Não foi um assassinato, uma violência. Não é nada gratuito, né? Isso. Não é gratuito, né? A arte, como você falou, registra momentos da história. Exatamente. Né? Ela serve para isso também, para a gente resgatar e entender o nosso passado. Exatamente. Conhecer o nosso passado para entender o nosso presente, construir o nosso futuro. Isso. Né? Então, as crianças precisam saber que isso existiu, porém não é certo, não é necessário, porque a comunicação foi muito melhorada ao longo dos anos, né? A gente construiu ferramentas de comunicação e a própria sociedade se desenvolveu a ponto de entender que uma guerra hoje é uma estupidez, né? Mas elas precisam ter contato com isso. Entender que isso existiu, não foi benéfico. Quais as consequências que aquele momento trouxe pra gente. Exato, para não replicar no futuro. Claro. Então, eu acredito que tenha sido impactante para ela num primeiro momento, mas depois ela foi digerindo aquilo e com a sua explicação depois ela entendeu e guardou na caixinha. E a arte traz essa sensibilidade, né, que é muito importante. A gente vive hoje num mundo em que as pessoas estão cada vez mais contendo mais os sentimentos, as emoções, não estão se doando por medo, né? E a arte, ela vem lhe dar a segurança de que você pode sentir, de que você pode se comover, né? Ela traz essa sensibilidade. Tem coisa mais bonita que você contemplar, seja um momento feliz, um momento triste, mas você entender o que aquilo aconteceu, né? Por isso que tem muito, eu gosto muito desde criança eu gosto muito de museu por isso,
Porque até quando você não entende o que está acontecendo, você não entende aquela tela, você não sabe quem fez, você não sabe por que foi feito. Mas você se arrepia. Por que você se arrepia? O que é que te remete? Qual é o momento da tua vida que a arte te trouxe? Qual foi a caixinha que foi acessada, né? Que o cérebro ativou quando você se deparou com aquela pintura, com aquela escultura. Exato. Né? E eu acho isso, assim, fantástico. Aí, sempre que eu viajo, eu vou a todos os museus que eu posso para ter contato com essa sensação. É muito gostoso. Porque é muito bom, gente. Assim, algumas coisas estão lá desde que o mundo é mundo, né? Quando você vai à Itália, quando você vai à Grécia, por exemplo, que você vê essas coisas, aí você fala, nossa, né? Assim, você ficar assim e a impactada. genialidade, né? Porque quando a gente vê as esculturas de Michelangelo, você olha, eu gosto muito de assistir no YouTube, eu coloco assim alguns vídeos de estudantes de escultura atuais, lá em Florença, por exemplo. E aí, quando você está assistindo, você olha as técnicas que eles usam, as ferramentas. Gente, como que Michelangelo trabalhava antes? Não é? É inacreditável quando você vê todas aquelas esculturas moldadas em granito. Naquela época, com aquela perfeição. Um bloco de mármore. Né? E falta ver, Davi, falta você ver o sangue. Só falta ver o sangue correr, porque tem tudo. Então é inacreditável. Você fala, meu Deus, como é que a pessoa sem tecnologia nenhuma, né, perto do que nós temos hoje, e constrói uma obra de uma grandeza daquela, né? E é muito bacana você citar Florença, quando você vai aos museus lá, você vê os alunos de História da Arte visitando os museus. É comum para eles. É muito comum. E não só de História da Arte, mas também escolas, estudantes, né? Isso. Não só em Florença, mas na Itália de uma forma geral. Você vê muitas excursões com crianças, assim, de 5 anos, 10 anos, adolescentes, né? Conforme. E adultos também, que vão fazer esses cursos. E também tem os estúdios que eles deixam assim com um vidro transparente para você ver o processo de restauração das peças. Perfeito. Ai, é tão bonito, gente. Eu sinto falta disso, eu acho disso que... aqui no Brasil, né? Isso, eu acho que aqui, o que é que acontece? A nossa educação voltada para a arte, ela não é continuada. A gente não tem isso na infância, consequentemente viramos adultos que optamos para vivenciar isso. Não é uma coisa comum. É o que você falou, não é democratizada. Não é desenvolvida. Então, o que é que acontece? A cultura, quando ela não tem um sistema educativo exato, o que é que acontece? Um exemplo, as crianças maia, por exemplo, se elas não tivessem uma educação ali oficial, o que é que acontece? Elas crescem, são meninas que crescem e começam a tecer ali igual a mãe, que já veio que aprendeu com a avó, porque elas não têm um sistema de educação. E é isso, a gente vai continuando o que a gente vive, de geração a geração. Claro. Então, se isso não for trabalhado, dificilmente você vai contemplar depois de adulto. Você não teve quando criança. Você não ensina o olhar, você não direciona o olhar, né? E é muito difícil você treinar um adulto, né? Fazer com que essa pessoa só passe por esse processo de transformação do olhar. É muito mais difícil do que você já trabalhar isso numa criança. Eu sempre dou o exemplo para os pais. A criança que estuda pequenininha vai para um colégio bilíngue. O inglês passa a ser comum na vida dela. Por quê? Porque ela é crua. Ela está num processo de aprendizado. Quando você é adulto, para você ser moldado é uma outra história. Né? Então, tem muito isso. Então, quando você começa a ter contato com a arte enquanto você é criança, é um outro sentido, é uma outra realidade quando você se torna adulto. Não tenha dúvida. Helena, você percebe que as crianças, elas passam os sentimentos delas através dos desenhos? Completamente. Completamente. E, assim, é uma experiência... É lindo de ver a turminha dos pequenininhos, dos 3 aninhos, né? Eu tive que... praticamente uma aula particular, porque eu tenho que esperar o que é que eles têm ali para mim naquele momento. E era muito interessante, porque cada um me oferecia uma coisa, sabe?
Aí tinha um dia que desenhou a mãe dele brigando com ele em cima de um parque. Depois a mãe falou que foi porque ele estava no parquinho enquanto ela estava na academia do prédio. Enfim, sabe, ele trouxe a realidade. Aí a outra queria muito um vestido de bailarina. Então ela desenhava muito o vestido de bailarina, sabe? Era muito assim, o que eles queriam, o que eles desejavam, sabe? E a turminha maior, sempre todas as aulas eu passava os slides, e aí eles ficavam, dava papel, tinha todos os materiais, e enquanto eu falava, eles podiam ali estar criando naquele momento. E era muito bacana, assim, sabe? Sempre tinha alguma coisa voltada a um desejo deles, sabe? E quando eu voltava para casa, eu gostava de ver. E tudo que eles desenhavam, eu dizia, bota o nome. E quando eu voltava para casa, eu fazia questão de ver, sabe? A relação. Aí tinha uma aluninha de 5 anos que toda a aula, ela criava muito, muito, muito. E ela estava sempre esperta, pegava o livro que eu estava dando no Data Show, ela pegava o livro, tia, é essa aqui? É essa aqui? E acompanhando, e criações, e escultura de massinha, sabe? E muito gostoso, sabe? Eu olhava e eu dizia, ela tá aproveitando super esse curso, sabe? Porque ela tá se jogando, ela tá mergulhando e é muito lindo de ver. É lindo, né? Assim, e também uma ferramenta de ajuda para os pais, assim, se tem uma criança que tem alguma dificuldade de se expressar, uma criança mais tímida, mais fechada, eu acho que essa é uma ferramenta muito boa para você entrar em contato com os sentimentos dessa criança, né? Sim, e eu sempre reforço assim para eles. Eu trago sempre para eles a minha infância, né? Para eles se identificarem. E aí eu sempre falo, sabe quando vocês estão tristes? Eu, por exemplo, tia Helena, quando tá triste, a tia Helena pega um caderno e vai desenhar. E é tão bom. Meu coração fica tão feliz naquele momento. Eu nem lembro mais porque que eu estava triste. Sabe? Eu fico incentivando para que eles reforcem isso em casa, sabe? Para que eles, de fato, experienciem o que eu estou falando para eles. Com certeza. E também é uma jornada no autoconhecimento, né? Você já cresce se conhecendo. Isso. E isso é tão bom porque você não deixa para fazer esse exercício depois de adulto. Isso. Né, depois de uma determinada fase da vida, se você já cresce nessa jornada do autoconhecimento, se entendendo, se perdoando, sabe, buscando sempre acertar, mas se errar também está tudo bem. Isso é muito bom para dar autoconfiança, a autoestima, trabalhar a autoestima, né? Eu acho que assim, esse exercício deveria ser fundamental para a gente criar uma sociedade mais saudável. Isso. Porque a gente está vendo com a internet, as redes sociais, aí, muita gente doente, né? Exercitando ódio, né? O cancelamento das pessoas, enfim, incitando, porque acha que está protegido por uma tela de celular, quando que, na verdade, elas estão expondo o lado mais sombrio delas, quando que isso não deveria acontecer, porque você tem que ser empático, você não tem que trabalhar isso, né? Expor esse lado que todos nós temos, mas que a gente tem que entender que isso na sociedade não pode acontecer, né? Então, se você já traz isso numa criança, através da arte, uma coisa fantástica. É muito comum que os pais conversem, falando, Helena, é tão bom esse curso porque ele está muito no celular. Sabe? Só que, assim, os pais precisam entender que as crianças, elas precisam também de um estímulo. Não é pegar a folha e entregar o lápis. Precisa estimular. É sentar, é ter o tempo de sentar e curtir aquilo ali com a criança, sabe? A maioria das crianças sozinha tem dificuldade em começar, né? Curtindo com um adulto ali é outra coisa. Com o tempo, ele nem vai precisar do adulto. Né? Uma prática ali, tornar isso comum, esse momento comum, porque é muito difícil você querer que a criança não tenha a atenção do celular se ela não tem o que fazer, ela não tem atividade, né? Aí tem muita gente que fala assim, mas o celular, mas os joguinhos são super educativos. A arte também. Claro, né? Muito mais. Desenvolve muito mais. A coordenação motora, a arte também. Principalmente. Pois muito mais que um movimento de dedinho. Com certeza. Assim, eu acho que
tudo com equilíbrio, Claro. né? É possível. Sim. Você também não pode vencer tirar os excessos. tirar Não a criança, cortar. afastar a criança dessa realidade, Isso. porque tem os amiguinhos, Claro. os amiguinhos usam a internet, vem o Isso. filminho no YouTube, você não pode afastar a criança dessa realidade, mas ela não pode vivenciar somente isso. Exatamente. Né? Muitas vezes os pais são ocupados, têm uma vida atribuladíssima, aí no final de semana quer relaxar, não tem paciência para sentar, fazer um desenho com o filho, colorir, pegar um caderno de colorir, sabe? Não tem essa vontade, que a pessoa só pensa em descansar. É o cansaço. É o cansaço, é normal, eu entendo, mas existem essas ferramentas também, né, de pessoas como você que desenvolvem esse tipo de trabalho. Se você não tem tempo... É para isso que a tia Helena está aqui. Vai buscar, né? Agora não é justo você também privar seu filho desse contato porque você não tem tempo. Sim. Né? Então, é uma coisa bem complicada. E, Helena, as crianças com autismo ou algum distúrbio psicológico, elas também podem e devem entrar em contato assim, com a arte, desenvolver esse lado? Mais ainda, muito mais. Porque é o que a gente estava conversando, né? Sobre o poder da arte em relação às emoções. Os terapeutas trabalham, né, com as crianças através da arte. Então, é muito importante, né, que elas tenham esse contato. Eu tive um contato com uma mãe que falou, eu queria muito que meu filho fizesse. Ele tem TDAH, eu não sei como é que vai ser por causa da turma. A gente vai receber. Claro. Ele vai ficar na turma de todo mundo. Com todo mundo. Tem né? que ser inclusiva a arte, Exatamente, né? Exatamente. E é a minha responsabilidade essa. Tanto dele conviver no mundo comum, quanto as crianças receber. Essa é a nossa realidade. E saber que existem coleguinhas que são diferentes deles, né? Que têm a mesma importância para a sociedade. Isso, quando a gente fala de Van Gogh, o direito de conviver exemplo, junto, que é muito comum, né? Quando a gente fala de Van Gogh, quando a gente apresenta o Van Gogh para eles, e aí eu preciso falar para eles qual era a personalidade do Van Gogh, né? Gênio, maravilhoso, mas ele era o excesso, né? Ele não sabia lidar com tantas emoções. E aí eu trago para eles isso, para eles entenderem que, ele tinha super dificuldade, ele tinha muita dificuldade. Muita. Van Gogh sentia tudo ao mesmo tempo, né? Eu falo para eles, ele sentia tudo ao mesmo tempo. Mas olha que obra que ele fazia, olha que gênio, sabe? Até para eles perceberem que é isso. As pessoas, elas são diferentes e cada uma desenvolve o trabalho de uma forma, sabe? Eu quero que eles cresçam e se tornem adultos que a arte é isso, é possibilidade. Sabe? A arte é possibilidade. Helena, é um papo delicioso, que se eu tivesse mais tempo, eu ficaria com você aqui horas conversando sobre isso, porque eu sou apaixonada pelo tema. E eu acho que você traçou um panorama bem interessante. Acho que quem está assistindo a gente pôde compreender o quanto a arte é importante na nossa vida. E você que tem filhos pequenos ou adolescentes também, estimulem esse contato com a arte, com a natureza, porque também a natureza inspira a criação, relaxa, é a contemplação que a gente falou, né? Então, gente, a arte salva. A gente está vivendo um mundo muito difícil, muito complexo, e se a gente puder se refugiar através da arte, já vai ajudar bastante. Eu acho que quando eu converso assim com os pais, eu gosto muito de frisar isso, sabe? Eu acho que a minha proposta com esse projeto é exatamente por acreditar que essa geração é que vai salvar a humanidade. Também sabe? acho. O que eu puder fazer para contribuir, eu vou fazer. Com certeza. Todos nós, né? Helena, muito obrigada por conversar com a gente. Volte sempre que você quiser, a casa é sua. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por assistir a gente até aqui e até a próxima semana. Tchau. No programa de hoje, conversamos com a arquiteta e artista plástica Helena Barros sobre a importância da arte na vida das crianças e de que forma pode contribuir para o seu desenvolvimento intelectual.
Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!